Boa noite, queridos e amados irmãos de nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Que a paz, a luz e o amor do Cristo esteja em nossos corações. O nosso evangelho de hoje será do capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item que nos coube das instruções dos Espíritos será dado àquele que tem. Aproximando-se seus discípulos disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, mas não entendereis. Enxergareis com os vossos olhos, mas não vereis. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Cuidado com o que ouvis. Com a medida que medirdes será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que não tem, lhe será tirado. Mateus, capítulo 4, versículos 24 e 25. Dá-se àquele que tem, e tira-se daquele que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque tentou tornar-se digna dela, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Se esses esforços forem regulares e perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhoras do progresso, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, em cujo topo está o repouso depois do trabalho. Tira-se daquele que nada tem, o que tem pouco. Tomai isso como um contraponto simbólico àquela primeira fala. Deus não tira de suas criaturas o bem que consentiu em lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede através de vosso espírito, ouvi através de vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseira e injusta as palavras daquele que fez resplandecer diante de vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que tira aquele que tinha recebido pouco, mas é o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a o óbolo que lhe fora derramado no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do Pai lhe proporcionou e o qual herdará, vê o campo cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma de volta as colheitas que ele não quis preparar? Se lhe deixou os grãos que eram destinados a produzir no campo apodrecerem por falta de cuidado, deve acusar seu pai por eles não produzirem nada? Não é não. Em vez de acusar o pai que preparou tudo para ele, de tomar de volta seus dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias. Então, arrependido e ativo, põe-se a trabalhar com coragem, que parta o solo ingrato com o esforço de sua vontade, que lavre a fundo com o apoio do arrependimento e da esperança, que semeie com confiança o grão que tiver achado bom entre os ruins, e que regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá seus esforços coroados de sucesso e verá um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai vossos rastelos e vossas charruas, trabalhai vossos corações, arrancai dele o joio e semeai o bom grão que o Senhor confiou a vós.
Então o orvalho de amor o fará render frutos de caridade. Um espírito amigo, Bordel, 1862. Queridos e amados irmãos, o nosso Evangelho nos fala a respeito de que somos todos nós chamados pelo nosso Pai a realizar o nosso crescimento espiritual, pois já recebemos em nossos corações a semente do amor, a semente da bondade, a semente da caridade, do amor ao próximo. Basta que façamos esta semente germinar através de nossos atos, de nossas atitudes. Não podemos culpar o nosso Pai se não somos bons. Não podemos culpar a espiritualidade superior que não nos ajudou, se nós tivemos esses sentimentos como um germe latente em nossa alma e recebemos através dos ensinamentos de Cristo o objetivo a que devemos seguir. Se não seguimos, talvez por preguiça, por indolência, ou talvez mesmo porque deixamos para depois, não podemos culpar o Cristo se não nos tornamos melhores. Então, tudo aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, nos será posto em nossas contas, em nossos débitos, que um dia nós vamos ter que sanar esse problema que nós próprios criamos, porque bem sabemos que nascemos simples e ignorantes e que viemos para o mundo, para a terra, para aprender, para sanar as nossas dificuldades e para nos tornarmos melhores. E Deus nos confia tanto nesse objetivo que nos dá várias oportunidades através das reencarnações sucessivas para que possamos entender que só há um caminho. E este caminho é o amor, a caridade, a simplicidade, a humildade e o amor ao próximo. E se não praticarmos esses dons maravilhosos que Deus nos oferta, nós não poderemos chegar de volta ao reino do Pai. Que possamos todos nós, através desses sábios ensinamentos, chegarmos de mãos cheias de caridade, de amor, de perdão, de bondade, no nosso retorno à casa do Pai. Que sejamos bons lavradores, semeando, cuidando, germinando essas sementes maravilhosas que nos levarão de volta à casa paterna com a nossa missão cumprida. Bem sabemos, meus irmãos, que somos pequenos, que não somos tão inteligentes, mas temos a inteligência necessária para entender e temos o caminho a seguir. Vamos usar esses conhecimentos que nos foi propiciado desfrutar para nos elevarmos até Deus com o coração cheio de amor, de caridade, de bondade. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. Após essas lições maravilhosas do nosso Evangelho, após esse ensinamento bendito que recebemos através dessas palavras cheias de carinho, de bondade, de amor, que o Cristo nos mandou através do seu sagrado Evangelho, esse ensinamento, que nós possamos melhorar cada dia mais e levar até Deus nosso Pai esse pensamento, essa atitude que nos fará galgar o cume sagrado no qual iremos trabalhar na seara de nosso Pai. Amados e queridos irmãos, agora nós vamos aproveitar este momento em que nos encontramos ligados através do pensamento de amor, de caridade, de carinho. Vamos nos sintonizar com as esferas superiores e unidos nesse pensamento de amor e de caridade, vamos pedir a Deus nosso Pai a sua presença
dos nossos lares, ajudando-nos a ter cada vez mais luz, mais compreensão, mais paz nos nossos corações. Que possamos, através desta corrente fluídica de luz, entrar em nossos lares, visitando cada uma das dependências da nossa casa, abraçando os nossos entes queridos, levando este fluido salutar de paz, de amor, de caridade, de bondade, de luz. Que possamos estender esta caridade também aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes que estejam necessitados desse bálsamo divino e salutar do amor do Cristo. E pedimos, Pai amado, que possa ser aplicado um passe espiritual em cada um de nós e todos aqueles que necessitarem, para que sejam renovadas nossas energias, trazendo mais luz, mais força, mais proteção, mais paz para os nossos corações. Que seguros, apoiados nesse santo Evangelho de Jesus, possamos trilhar nossos caminhos, vencendo, superando as dificuldades, para um dia podermos ser chamados de trabalhadores da confiança de Deus nosso Pai. E vamos pedir agora pelas águas, as águas que foram colocadas para serem energizadas, fluidificadas. Que essas águas nesta hora recebam fluidos de paz, de saúde, de tranquilidade. Que essas águas se tornem medicamentosas para todos aqueles que delas tomarem. Em nome de Deus e em nome de Jesus. E com o coração cheio de amor, Pai, por mais esta oportunidade recebida de refazimento e de amor, vamos encerrar esse Evangelho, não sem antes pedir pelas pessoas que estão inscritas no caderno de oração, nos cadernos de irradiação espiritual. E dizemos, Pai amado, com o coração cheio de amor, que a paz, a luz, a força e a bênção do Senhor esteja conosco. Boa noite, queridos irmãos.